Sejam todas muito bem-vindas aqui. Se você conhece alguém que vive no estresse, que tem picos de estresse, ou se você conhece alguém, algum terapeuta, alguém que trabalha com pessoas, com cura, manda essa live, porque isso vai ser muito importante para essas pessoas. Oi, Márcia, Márcia Maria, mais uma Maria aqui, bem-vinda. Olha a minha outra Maria Luísa, muitas queridas Marias chegando aqui, boa noite, amo esta música. Cláudio, oi Cláudio, boa noite. Essa música chama Over the Rainbow, né? Além do arco-íris. Primeiro eu trouxe essa música porque é uma música alegre para a gente se conectar, mas também que para mim Over the Rainbow é uma espécie de símbolo que representa o segredo que está por trás daquilo que a gente vê. Ou seja, o segredo é aquilo que a gente não vê. E o que eu vou falar hoje diz respeito a isso, diz respeito a várias condições internas, tanto fisiológicas quanto psíquicas, que a gente não vê. Condições, situações fisiológicas que podem tanto nos levar para o buraco, mas se entendermos e conhecermos, pode nos levar para um estado de saúde, de alegria e de conquista. E a meditação é como se fosse o barquinho que leva até esse estado. Deixa eu parar aqui. Nair, bem-vinda! Tudo bem? Então vamos falar como vai ser hoje. Peraí, o que eu tô vendo? Deixa eu aqui botar o filtro de áudio. Tá. Bom, por enquanto vamos ficar assim mesmo. Estão me ouvindo? Não sei por que não tem filtro, meu filtro não está funcionando, mas vamos deixar assim mesmo. Se vocês estão me ouvindo, vamos deixar assim mesmo. Talvez vocês ouçam uma gatinha batendo ali na porta, ou algum barulhinho do meu filho por aqui, mas está tudo certo, é porque o filtro de áudio hoje ele está desconfigurado e eu não vou perder tempo com isso. Oi, Thelma, minha flor, seja muito bem-vinda. Com eco? Ouvindo bem? Então, vamos lá. Maria Lúcia, com eco, então sabe o que eu vou te pedir para você fazer? Sair e entrar de novo, que talvez esse eco melhore, ou você coloca um fone que talvez esse eco melhore, tá bom? Oi, Cris, também, minha querida. Bom, pessoal, vamos lá. Quem aqui já assistiu a primeira aula, né? Vocês vão ver que muita coisa do que eu vou falar aqui eu já falei na primeira aula. E eu vou trazer coisas novas também, para que quem não assistiu possa contemplar. E por que eu estou repetindo um assunto tão importante? Que assunto é hoje? O que a gente vai fazer? Como é que vai funcionar daqui? Então, hoje, eu vou falar para vocês o caminho, né? Para que você entenda como a meditação, ela é uma das ferramentas mais simples e poderosas de todos os tempos. Ela nem é considerada ferramenta, mas eu digo que é uma ferramenta também, uma das mais poderosas para que a gente encontre equilíbrio e saúde física, mental e espiritual. Isso porque ela
ela está na base também de várias outras técnicas que foram construídas por esse estado. A meditação, ela é até um estado que a gente consegue, que é própria da nossa natureza. O fato é que nós fomos perdendo e fomos desconectando desse estado que restaura o equilíbrio, que restaura a sabedoria de cura do nosso corpo. O nosso corpo, ele tem uma sabedoria natural. Quando a gente corta o braço, a gente pode até fazer curativo, mas é o nosso corpo que faz todo o processo de cura e restauração. E isso acontece em todos os níveis, não só no nível físico, mas no nível físico, mental, emocional, espiritual. Ou seja, um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio mental, várias questões, elas elas são restauradas pelo próprio corpo. O que acontece é que a gente não dá tempo e não dá condições para que esse corpo volte a esse estado. A meditação é um desses caminhos. Então, hoje você vai entender essa fisiologia, você vai saber o caminho para guiar, facilitar, conduzir meditações individuais, em grupo, a fazer, né, conduzir e facilitar meditações para a própria vida, mesmo que você ainda não tenha a prática de meditar. Eu vou te contar como que 5 minutos por dia podem ser suficientes para se livrar de remédios, por exemplo. Tá? Eu vou trazer pesquisas que mostram isso e exemplos. E para você que está aqui, você que é terapeuta, você que trabalha com pessoas, fique até o final, tá? Porque o material que vai ter aqui já vai dar um salto de consciência para como que você olha e cuida das pessoas. E você, se não é terapeuta, o conhecimento que eu vou te dar hoje vai te libertar de várias amarras e várias travas que a gente tem, que você tem no dia a dia. Joia? Tem alguém aqui que está vindo pela primeira vez, que nunca me viu, não me conhece? Coloca aqui para mim, se tem alguém que não me conhece, que está me vendo pela primeira vez, para eu saber como que eu vou me apresentar, porque eu preciso falar para vocês. Bom, rapidamente, qual que é o meu caminho com a meditação? A meditação é uma parte da minha vida. Eu sou terapeuta há muitos anos já. Fundei o Jung na Prática com meu esposo, psicologia junguiana. O meu caminho da terapia, ele veio como consequência da maternidade. Antes disso, o meu lugar estava na academia, na ciência. Eu sou bióloga, mestre em bioquímica, e fui me aprofundar na relação das percepções sutis, como o corpo ele consegue, então, fazer, né, quais são os diversos corpos sutis e de que maneira a gente pode ter uma saúde mais natural. Esse foi lá o meu impulso. Quando meu filho nasceu, eu não queria depender de remédios. Eu já meditava, né, há muitos anos, eu medito há 22 anos, conduzo meditações em grupo há 15 anos e trabalho com a prática terapêutica há 7, né, meditação na prática terapêutica. E na época, meu filho, ele nasceu, tinha muita dor de barriga, e então eu fui buscar alternativas, acabei percebendo que mesmo com muitas técnicas, a intuição é o carro mestre de tudo que eu posso perceber como terapeuta, como mãe. A intuição, ela diz aquilo que está over the rainbow, atrás do arco-íris, o que a minha mente não consegue enxergar, os conhecimentos não racionais. E para entrar nesse estado, o estado meditativo, ele faz parte, não tem como, né?
perceber, sair do racional, se a gente não entrar num estado aprofundado de consciência. E a meditação, ela traz isso. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês, com vocês agora, para a gente começar a conversar, trazendo os dados. Aguenta aí. Vocês estão vendo? Coloque aqui para mim, no chat, se vocês estão vendo. Vou ver aqui no celular a resposta de vocês. Ah, ok, estão vendo. Muito bom. Vocês estão vendo? Beleza. Então, quais são as etapas da alma? Da alma? Da aula? Hoje a gente vai entender o que traz, o que está trazendo desequilíbrio para o homem moderno. Depois a gente vai entender qual a ação da meditação na saúde física, mental e espiritual, e aqui eu vou trazer vários dados. E depois eu vou falar sobre o processo de conduzir meditações. E no final eu vou trazer então a meditação terapêutica biointuitiva, que é uma forma de é um programa onde a gente guia, ensina a pessoa, o facilitador, a se conectar com essa frequência meditativa e passar, né, esse estado fisiológico para a pessoa que está conduzindo, que está sendo conduzida. Então, quando a gente fala de conduzir meditação, nós não estamos falando de um conjunto de técnicas onde a gente simplesmente fala algumas coisas, põe alguma musiquinha. Nós estamos falando de um estado interno da pessoa que está facilitando, né? E com isso, a pessoa que está recebendo, através dos campos eletromagnéticos, através de um fenômeno fisiológico, com os neurônios espelho, vai sendo guiada através do estado da pessoa que está facilitando. Então, não adianta, claro, você pode pegar um roteirinho e fazer a sua meditação. Claro que você tem aí a tua intuição, o teu sentir e vai seguindo. Agora, se você entender que o seu estado, ele conduz o cliente, isso é muito poderoso, né? E te traz uma responsabilidade, tá bom? E com isso, nesse processo também, você vai saber como que você lida com uma ansiedade, com uma depressão, com um estresse. Em casos diferentes, você vai estar levando uma pessoa para um estado diferenciado interno. E nessa aula eu vou falar qual é o estado, que estado é esse, tá bom? Para falar disso, gente, eu preciso conversar com vocês sobre um tema muito importante. Eu quero trazer isso bem aqui no começo. Como as pessoas se movem na vida. Para você, tanto para você que trabalha com pessoas, como qualquer pessoa que vai buscar saúde, vai buscar sei lá, um carro, uma nova profissão, para qualquer lugar que você vá. Sai de qualquer lugar que você vá, a partir de onde você está, qualquer resultado diferente, qualquer condição de saúde emocional, mental, você vai se mover, né? Seja um movimento interno quanto externo. Geralmente são os dois que acontecem. Eu sei que isso é uma coisa meio básica, mas vocês vão ver. Gente, prestem muito atenção nisso, porque isso é uma chave de estrutura, de raiz mesmo, de mental, que vai mudar o jogo de vocês, se vocês perceberem isso, tá bom? Então, hoje em dia a gente olha, né? Então, tem pessoas que estão aí, né, num nível de doença,
pessoas que têm um nível de escassez, depois essa pessoa, ela cura. E tem pessoas que fazem assim, elas ficam bem, quando elas estão mal, aí tem aquela coisa, vou movimentar, fico bem, a hora que fica bem, ela para, né? Fala, não, agora eu só vou fazer isso, só vou curtir a vida, ou volta para os comportamentos anteriores, e aí o corpo adoece de novo. E a hora que adoece, ela fica com medo e retorna a mudar. E aí fica nesse ciclo. Essas são pessoas que estão bem aqui no meio do limiar da saúde e da doença. Isso considerando a questão de saúde. Não? Mas existem pessoas, esse limiar, ele não é só para saúde, doença. Ele também é para qualquer lugar em que a gente esteja entre um estado de sobrevivência e um estado onde a gente se move por sobrevivência ou por ambição. Essas pessoas que vivem no limiar, né, do desconforto, da dor, que só se movem pela dor, pelo sofrimento, são essas pessoas, as pessoas que se movem daqui para cá. Todo mundo se move pelo sofrimento, né? Isso faz parte, todo mundo, a hora que está numa situação ruim, quer sair daí. E aí, para onde ela move? Sei lá, eu só sei que eu preciso sair daqui. Então, geralmente, são pessoas que dificilmente elas conseguem caminhar para grandes objetivos, porque elas se movem simplesmente para sair de onde elas estão. E aí, qualquer lugar é melhor, acaba sendo melhor. Só que não tem muita direção. Então, são pessoas que vivem no limiar da sobrevivência, que vivem por sobrevivência. São aquelas pessoas que vivem por dor e prazer, sair da dor e ter prazeres momentâneos. Então, eu prefiro ter um prazer momentâneo agora, ou seja, gastar um dinheiro que eu não tenho agora para ter algo que eu quero agora, do que guardar um dinheiro para construir alguma coisa mais para frente. Então, essas são pessoas que vivem por sobrevivência, né? E aí vivem sobrevivências em vários aspectos. Estão num relacionamento, não tá ruim. Até que não tá ruim aqui. Ou tá numa situação financeira que, eu tô pagando todas as minhas contas, ou não tô passando fome, depende, cada um tem um limiar de sobrevivência. Então, deixa eu ficar quietinha aqui, desse jeito. Se eu não me mexer e continuar assim, eu vou ficar aqui. E aí, o que acontece? Aí, a vida, né, sempre oscila e ela desce, a água bate na bunda e ela vai um pouquinho. Então, são pessoas que se movem pela sobrevivência. Existem pessoas que se movem por ambição, que caminham querem prosperidade, que buscam. Eu pus essa palavra auto-performance porque foi o que eu cheguei ali no extremo da doença, tá? Não é essa palavra de coach e tal, mas é assim, meu corpo, eu não estou melhorando o meu corpo, não estou cuidando do meu corpo porque eu estou doente, estou cuidando do meu corpo porque eu quero que ele esteja mais e mais e mais saudável. São essas pessoas que têm essa mentalidade de sempre ser melhores, tá? E constroem coisas a longo prazo. E eu sei que você vai me ouvir falar disso e parece um papo de coach que vai falar, não, mas é só fazer isso. Não, gente, não é isso, tá? Eu tô trazendo isso porque eu quero dizer para vocês que essa mentalidade não é só uma questão de escolha. A pessoa que vive na sobrevivência, a pessoa que tem uma mentalidade de sobrevivência,
E também tem um corpo ali no limiar da sobrevivência, e também está em vários aspectos da vida do limiar da sobrevivência. Não é porque ela quer, tá, gente? Eu, como terapeuta, eu ouço muito pessoas falando assim, essa pessoa ela não quer melhorar. Gente, isso é muito triste, isso, sabe? Quando a gente fala para a pessoa ela não quer melhorar, ou a pessoa ela é preguiçosa, ou é só fazer isso que a vida melhora, é só você fazer, é só você começar a fazer exercício, é só você emagrecer, né? É só você seguir um programinha que a tua vida vai melhorar. A gente está na época do to-do, né? Ou seja, fazer. Fazer. Então, as pessoas vendem o fazer. Faça isso, faça aquilo que você vai chegar. Sim, muitas pessoas conseguem fazer e conseguem chegar. O fato é, o fazer, o to do, está ancorado num comportamento, numa estrutura de comportamento automático, né? Uma estrutura de comportamento que está vinculado numa estrutura de pensamento. E esse pensamento, então, dispara uma série de sentimentos. E isso é um conjunto, é um sistema que, por sobrevivência, quer se manter ali, do jeito que está. Se está sobrevivendo, ele vai tentar de tudo para se manter dessa forma. Tá? Então, pessoal, a pessoa que pensa dessa forma, que está no limiar da sobrevivência, porque a sua fisiologia está programada para isso. E a fisiologia, ela também corrobora com a forma de pensar. Então, não é uma coisa, sabe? Eu sou assim porque eu penso assim, eu tenho que começar a pensar diferente para ser diferente. Isso é uma verdade, mas existe a via de mão dupla. E é isso que você vai entender hoje. Vou começar a pensar diferente amanhã. Não é só isso. Para você começar a pensar diferente, você precisa ter uma estrutura corpórea, biológica, vibracional, que te promova um outro estado vibratório que sustente uma nova forma de pensar. Tá? E a meditação é a forma mais simples, aquela fala. Falei do não tudo, agora eu estou falando do tudo. Por quê? Porque é o fazer mais simples que já existiu para preparar essa fisiologia. Até a pessoa que está acamada pode fazer uma respiração consciente. Existem vários níveis de meditação, mas tem umas muito simples. Calma, eu vou explicar tudo isso para vocês. Então, caminhar, se você vai cuidar de uma pessoa, se você vai mudar a tua vida, se você vai conduzir um grupo de mulheres, né? Você vai levar a pessoa a fazer uma vivência para que ela mude. E para isso, precisa de força de vontade. Como eu acabei de dizer, a força de vontade, ela não vem assim. Agora, eu entendi, então, que eu tenho que pensar diferente. Eu entendo, você vai no médico, o médico dá a maior bronca em você, porque você tem que começar a fazer exercício, começar a comer diferente. E aí, você não consegue fazer isso, e você se sente a pior das pessoas, né? Como é que eu não consigo fazer um treino? Como é que eu não consigo mudar um hábito? Como é que eu não consigo mudar um comportamento? Aí a gente vai lá, vai fazer terapia, vai fazer o quê? Vou procurar o porquê, né? Aí a gente faz terapia, psicoterapia, procura o porquê, resolve um pouquinho, né? E nesse meio do caminho existe um perigo da gente entrar ali num estado pior ainda. Então, a gente tem que pensar que é o nosso corpo, nossa estrutura é uma estrutura biológica, mental, psíquica e espiritual. Não dá para pensar uma coisa separada da outra. Não dá para pensar que os meus pensamentos não tenham nada a ver com o que está passando com o meu corpo. E vice-versa. Não dá para pensar isso.
Então, para qualquer mudança de vida, a gente precisa construir um estado que gere movimento. Você, como terapeuta, precisa entender isso, que você é uma pessoa que está ajudando essa pessoa a dar passos na vida. Seja lá o que você faz, seja lá o que você faz, você está ajudando ela a entender, a sair de onde ela está, seja através das ideias, seja através de ações, seja através do que for. Se você está guiando uma meditação em alguém, você está conduzindo a fisiologia, o mental dela, os chakras dela para uma outra condição. A gente está sempre indo de um lugar para o outro, porque a vida é movimento. Então, agora, vocês precisam saber de algo que está acontecendo nesse momento na condição humana, tá? O problema oculto que pode estar ao seu lado. Nós estávamos falando, ok, de força de vontade, ir para um lugar para o outro. Agora, veja, se eu estou caminhando numa direção, né? Meu sistema está todo programado. Eu tenho um monte de molécula de cortisol, um monte de molécula de estresse rodando no meu corpo. Meus pensamentos pensam assim, e assim que está acontecendo, e de repente eu quero mudar. Eu quero ser feliz amanhã, eu quero conquistar, eu quero estar saudável. A gente precisa o quê? Mudar de rota, fisiologicamente. Para isso, a gente precisa de uma força, essa força de vontade. Isso é um estado que vai sair da homeostase. A gente vai gerar um estresse momentâneo para isso acontecer. Você percebe? A gente precisa de um impulso. Se eu estou lá dirigindo um carro, eu quero fazer uma curva, eu tenho que o quê? Tenho que frear, tenho que fazer a curva. Existe uma força. Mas o que acontece é que, hoje em dia, na nossa condição, na nossa sociedade, a gente tem tanto estresse, a gente tem tanta questão que a gente tem que lidar externa, que o nosso corpo, ele não está dando conta do que está acontecendo. E ele muitas vezes não tem força para fazer essa mudança de rota. Então, olha só, veja, 90% da população mundial sofre com estresse. O Brasil é o segundo lugar. Depressão, 450 milhões de pessoas. Vai ser a doença mais comum em 2030. Ansiedade, o Brasil é o maior país com maior taxa de pessoas com transtorno. Isso só falando, né, em questão que a gente chama de saúde mental. Isso está dentro da saúde mental, mas isso não é só saúde mental. Isso é o diagnóstico para uma condição comportamental, fisiológica, energética. Não? Então, veja, se 90% da população mundial sofre para estresse, bem provável que um dos seus vizinhos ali esteja, alguém na tua casa, você esteja em estado de estresse patológico e você não esteja percebendo. Se você trabalha com pessoas, gente, é inconcebível a gente não saber isso. Como que funciona esse processo? Porque 90% das pessoas que vão chegar para você vão estar nesse lugar. E esse estado de estresse é um estado fisiológico que vocês vão aprender hoje. E hoje ainda vocês vão saber como trabalhar com ele. Eu já falei do estresse natural versus estresse crônico. O estresse natural todos nós temos, que é esse estado de quebra de homeostase. Então, eu estou tranquila, eu preciso... É um estresse fazer uma força. Minha mente, meu corpo, ele vai focar a atenção numa situação para que eu consiga viver essa situação. Agora, o estresse crônico é quando eu estou o tempo todo num estado de luta e fuga
como se eu tivesse o tempo todo fazendo essa mesma força de giro de rota, só que em outros níveis. Vocês vão entender daqui a pouco. Aqui eu quero contar uma historinha que quem contou foi Susan Andrews, é uma psicóloga. Eu fiz um curso com ela, ela é uma psicóloga de Harvard, vive aqui no Brasil há muito tempo. E ela contou essa história do salmão. O salmão, ele é um peixe que ele nasce em águas altas e tranquilas. Ele desce o rio, chega até o mar, se alimenta, fica bem forte e volta subindo o rio. Só que ele não para para não perder, não voltar. E quando ele chega lá, ele se reproduz e morre. E eles estudaram esse salmão que chega ali na volta. E eles viram, assim, a fisiologia, ele praticamente morre envenenado com seus próprios produtos biológicos. Ele teve tanto estresse, de uma forma tão constante e crônica, que o corpo dele não conseguiu regenerar. O corpo dele ele ficou num estado tão envenenado que ele simplesmente morre ali. Só que nós somos mamíferos. O nosso corpo, nós vivemos ciclos, né, de estresse e relaxamento. O nosso corpo, então, a gente tem ali, aqui é o leão correndo com a zebra, correndo atrás da zebra. Quando o leão avista a zebra, tanto um quanto o outro, fica em estado de alerta. Ativa o sistema nervoso simpático, que luta-fuga. Então, foco mental, foco estreito, só isso importa agora, nada mais. Digestão, reparo, nada mais. Só importa sair correndo daqui. É a única coisa que eu preciso fazer é sair correndo daqui. Foco no exterior, foco em lutar, foco em fugir, foco em capturar. O estresse extremo. Nesse momento, a gente tem a liberação de adrenalina. Em 2 segundos, tem cerca de 1.400 reações físico-químicas. Tá 14.000, mas é 1.400. Aumento da frequência cardíaca e respiratória. Uma grande quantidade de açúcar é jogada no sangue. Para você ter uma ideia, uma molécula de adrenalina converte 100 milhões de moléculas de glicogênio e açúcar. Ou seja, naquele susto, tem uma descarga de açúcar no sangue. Produção de cortisol, que é uma molécula do estresse, que traz uma aceleração mental. Contração muscular, sistema imunológico em alerta. Bom, isso tudo acontece ali por quê? Eu só preciso fugir. Eu só preciso chegar até a zebra. A zebra escapou, desacelera os batimentos, dilata os vasos, estimula, agora eu posso digerir, agora eu não preciso liberar glicose, agora eu posso reproduzir, ativo o sistema de reparo, para quê? Para reparar tudo aquilo que aconteceu, as moléculas do cortisol são tiradas do sistema, e o sistema então volta a ficar calmo e tranquilo. Nesse momento, ela não precisa estar em contato externo, eu posso estar aqui tranquilo na minha vida, olhando para mim. E essa é uma condição do sistema nervoso parasimpático. Nós, homens, mamíferos, homo sapiens, moderno, vivemos o quê? Pequenos e constantes eventos estressores. É como se durante um dia eu fosse o leão e a zebra por vários momentos do dia. Você fala, nossa, mas que exagero, Bia, não é bem assim. Não é o tempo todo que eu tenho que sair correndo, eu nem saio correndo. Se a gente saísse
correndo, seria até melhor. O fato é que nós vivemos um tipo de estresse que é até pior, que é o estresse psicológico. Só que o nosso corpo ele ainda não está habituado para falar, bom, agora eu estou vivendo estresse psicológico, eu não estou vivendo estresse fisiológico. Tá? Então eu não preciso botar tanta glicose. Não, ele não entende isso. E aí, sabe o que eles viram, o Richard da Califórnia? Que pequenos estresses causam mais impacto do que grandes eventos estressores pontuais. Esses pequenos aborrecimentos, esse pequeno estresse com o governo, com o boleto, com o marido, engolir o sapo, são eventos estressores. Eles vão causando impacto, eles vão produzindo essas moléculas de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho, e a gente fica como se fosse um estado crônico de moléculas estressoras. E isso, gente, gera um processo maluco dentro de nós, no nosso sistema. Alguns engordam demais, outros emagrecem, outros... nossa fisiologia vai reagir de várias formas. Tá? Agora, em termos de questões psíquicas e mentais, a gente precisa falar da amígdala cerebral, que é o nosso radar de ameaças. Então, é a amígdala que disparou isso tudo, todas essas coisas no nosso sistema. E esses eventos, eles vão ensinando essa amígdala. Logo, uma zebra bebezinha não vai entender que o leão é perigoso como uma zebra velha. Uma zebra velha, mais velha, o leão apontou ou ele sentiu um cheiro, a amígdala já dispara e fala, opa, é leão aí. Talvez ela nem tenha visto. E ela sai correndo. O que acontece com a gente? A gente briga com o marido, a gente se aborrece com o boleto e a gente vai programando a nossa fisiologia para alimentar as emoções e hormônios que vão nos manter nessa condição. Aquela pessoa que fica o tempo todo lembrando das coisas ruins do passado, ela está jogando os hormônios daquela reação dentro de nós. Aí, o que acontece? Isso vai se acumulando e um dia o marido deixa a toalha em cima da cama e você derruba a casa inteira, né? Como se fosse a gota d'água. Literalmente foi a gota d'água, ou seja, uma reação exagerada que não diz respeito àquela coisa que aconteceu. Diz respeito a muitas e muitas coisas acumuladas, não só em termos de memória, mas é um recalibramento fisiológico que acontece junto. E aí a pessoa tem uma reação que depois ela fala, meu Deus, né? O que aconteceu? E a mente ela vai justificar isso. Ela vai tentar justificar, ela vai lembrar de coisas, ela vai dar, né, justificativas para aquela reação. E às vezes foi só uma condição fisiológica. E o que a gente aprende, né? Que a vida tem que mudar para como é que eu vou sair dessas situações estressantes da vida. Boletos, um trabalho que eu não quero, mas eu não consigo mudar. Eu tenho que sair dessa situação. A minha vida só vai mudar, eu só vou parar desse estresse e sair desse emprego, mas eu não consigo sair desse emprego
Porque eu estou muito estressado, porque aí esse estresse gerou depressão, gerou ansiedade. É aí uma fisiologia o quê? Que não te dá elementos para construir uma força de vontade para sair. E aí você faz terapia, isso ajuda bastante. Mas você percebe, gente, como ficar conversando sobre os problemas e você não entender dessa fisiologia é muito restrito, né? A pessoa ali, ela vai dessensibilizar, mas quanto tempo demora, né? Às vezes, um processo terapêutico, quando a pessoa fica só falando nos problemas, e por quê, aí eu quero mudar, né? Assim, não, mas você tem um problema assim com o marido, aí você vai na terapia, descobre que esse é o seu problema, aí a pessoa fala, esse é o seu problema, e a gente fala, esse é o meu problema, e daí? E aí a gente acaba a terapia, vai para casa, tudo continua a mesma coisa, tá? A questão é qual que é a estrutura que eu preciso ter, primeiro, eu tenho uma estratégia para mudar? Ok, às vezes a pessoa fala, vamos fazer alguma coisa diferente. Mas, e se eu não tenho força para fazer algo diferente? Quantas pessoas querem mudar, mas não conseguem, não têm forças para fazer algo diferente? Elas até entendem, elas vão à terapia, mas elas não saem daquela condição, daquele ciclo. Isso porque tem toda uma estrutura energética, corporal, programada, que está sustentando esse lugar e esse comportamento. Agora, e aí, por que que eu trago aqui, né? Falei tudo isso. Porque, gente, eu mesmo, Bia, quem aqui já não tentou tanta coisa? Quem aqui já não fez regime, emagreceu, voltou? Não, vou fazer um negócio, vou mudar de ambiente. Tudo isso é válido, tudo isso é válido, tudo isso é importante, tudo isso gera resultado. Eu sou terapeuta, tenho muitas técnicas, eu não estou desconsiderando nada disso. O fato é, o estado meditativo, ele é um estado que atua nesse limiar, nesse estado fisiológico. Tá? Ele vai atuar auxiliando esse corpo a sair, a dar passos, a começar a desprogramar essa condição. Olha só, o Cliff Sharon, também da Califórnia, ele fez um teste com meditadores e viram que não precisa ser grandes yogis, não, tá? Meditadores, assim, normais, de ter meditaçãozinha tranquila, um pouquinho todo dia, ou alguns dias, eles viram que eles tiveram 50% a menos de ativação amidalar. Lembra? Amidalar é quando a amígdala fala para o cérebro, começa a despejar adrenalina, cortisol, porque a gente está em perigo. E aí ela toma todo o sistema e aí ela age na sobrevivência. Olha só, lá atrás, que a gente estava falando, pessoas que vivem em modo de sobrevivência. Quando a amígdala está ativa, todo o sistema está rodando em estado de sobrevivência. A forma que a pessoa pensa, ela não tem condição de olhar para dentro. Ela precisa olhar para fora, porque tem um leão lá fora. É isso que o sistema está entendendo. A mente dela, ela não está entendendo isso. Mas quem é o leão dela? É o marido, é o boleto. São aquelas, sabe aquelas pessoas que você atende, que ela culpa todo mundo e ela não consegue olhar para ela? E aí você fala, é o nível de consciência dela. Gente, pelo amor de Deus, não classifiquem as pessoas com nível de consciência. Ela não quer, ela só olha para o outro, não... porque o corpo, ela está programada para agir assim. Ela
o corpo dela, a mulher tá até aqui, né? Às vezes de estresse, de filho, de marido, de tanta coisa. Ela não consegue olhar para dentro. Não adianta ir falar com ela. Porque se você for falar, você vai precisar, né? Essa conversa, ela vai gerar esse estado de tranquilidade, para que esse sistema, então, se abra, saia um pouco da defesa e entre para dentro. Olha só o que viram também. Tiveram uma recuperação mais rápida. O que é isso? Quando o leão foi embora, né, a zebra voltou mais, o sistema voltou mais rápido para o estado de centramento. Existe, né, há estudos também que a meditação regula a resposta inflamatória, e aí não precisa de muita coisa, viu? Essa pesquisa foram pessoas que meditavam 10 minutos por dia, tá? Durante 3 semanas, eles já conseguiram ver uma inativação dos genes de resposta inflamatória. Olha que loucura. E a inflamação, né, gente, é assim, é também um estado que gera uma série de doenças crônicas. Então, aqui é o que a gente está falando agora sobre o trabalho com pessoas. 90% das pessoas que você está falando, está vivendo, está no estresse. Se não você. Porque você fala, mas minha vida é tranquila, eu estou tranquila, sabe, eu não tenho muita questão com meu marido, minha vida financeira está ok. Ok, mas fala para mim, quanto tempo você fica na tela durante o dia? Quanto tempo você consegue movimentar o seu corpo no dia? Será que você movimenta o seu corpo como ele deveria, como a mim? E aqui eu não estou dando lição de moral, não, viu, gente? Porque eu mesma não faço. Quanto eu acho que eu deveria. Quanto eu entendo que seria o ideal. Porque eu ainda estou caminhando nisso. Hoje eu tenho um trabalho que, né, me coloca que eu cuido de pessoas e eu ainda, né, não cheguei vamos pensar, naquele estado. Mas eu não estou mais na sobrevivência. Agora, quando as pessoas vamos falar se você é um terapeuta, se você trabalha com autodesenvolvimento, enfim, nessa linha aí, o que a pessoa está fazendo ali? Porque ela quer se melhorar em algum aspecto. Seja lá qual for, seja lá a linha que você faz. Se ela quer se melhorar, é uma premissa que exista um movimento de observação interior, hein? Coloca aqui para mim no chat se faz sentido isso para vocês. Faz sentido isso para vocês? Quem aqui já pensou nisso quando está atendendo outra pessoa? Você fala, mas é tão óbvio que eu nunca pensei nisso. Tá, mas você consegue perceber se a pessoa ela tá numa defesa e tá só observando o externo? Ela não consegue parar e olhar para dentro? E aí você fala assim, não é uma chavinha de liga e desliga. Não é assim. Ou eu tô sistema nervoso simpático, não é isso. É um processo, né? É um sistema. Então, quando a pessoa chega para olhar para dentro, você tem que saber que você vai levar a pessoa para o mundo interior dela. Quando você tem essa sacada, olha só,
o que a pessoa precisa, o que esse sistema biológico precisa para estar nessa condição, para que ele esteja aberto a isso. Ele precisa sentir que ele está seguro. E aí, claro, esse ambiente, ele já traz essa questão. Ele precisa estar relaxado. Ele não pode estar ali cheio de adrenalina. Porque senão ele está na defesa, tá externo. Olha só, imagina se você sabe disso. E uma pessoa chega, mesmo que a pessoa ela não esteja ali cheia de adrenalina, mesmo se ela esteja bem, você chega e faz um pequeno 5 minutinhos ali de um processo meditativo que você nem precisa falar para ela. Só para desativar algumas coisinhas no simpático e trazer a pessoa mais aqui para o parasimpático. Olha que louco. É o que está over the rainbow, né, gente? Né? É aquilo que está atrás do arco-íris, que ninguém vê. Você está preparando aquela pessoa para aquele lugar. Para que ela possa, então, entrar em contato com conteúdos internos, inconscientes, que são difíceis para ela. Para isso, ela precisa estar num ambiente seguro. Para isso, ela precisa perceber que ela está não só um ambiente externo seguro, mas o corpo precisa entender que está em segurança. Não é só a mente que entende que está em segurança, o corpo também entende. Quando você sabe isso, você consegue guiar a pessoa para esse lugar. Não é maravilhoso? Quero ver aqui com vocês, se vocês estão colocando, coloca aí para mim, over the rainbow, né, atrás do arco-íris. Está caindo ficha para vocês? Gente, para mim, isso é maravilhoso, sabe? Isso é maravilhoso. Coloca aqui para mim, caiu muitas fichas. Caíram, né? Tá? E aí que, assim, uma figurinha que eu sempre trago, quem não conhece esse lugar de consciente, inconsciente, lugar entre aspas, né, esse conceito junguiano, toda vez que estamos ali para o mundo externo, nos relacionamos com a persona, com o ego que aprende a lidar com o mundo externo. Quanto mais esse mundo externo é perigoso, mais esse ego ele precisa estar atento e ativo e lidando com esse externo. Né? Logo, o eixo ego-self, ele não ouve muito. Quem aqui super ouve a intuição quando está mega tenso, intenso? Quem aqui ouviu o corpo? Quem aqui sente algum sinal do corpo quando a gente está numa condição extrema? Como a gente pode desenvolver a intuição se o nosso corpo está no externo? Como a gente pode acessar conhecimentos consciente pessoal, inconsciente coletivo, trabalhar as nossas sombras, né? Se o nosso ego está preocupado em se defender. Vou contar uma história para vocês. Quem aqui me conhece há um tempo, né? A gente começou com o Jung na prática lá em 2016. E a gente começou fazendo lançamentos, né? Quem lembra que os lançamentos era assim, 7 dias, vários palestrantes dando aula e tal. Era eu, meu esposo e minha irmã, né? Nós éramos em 3 sócios. E no primeiro congresso, a página caiu no primeiro dia. A gente passou a noite inteira, em claro, arrumando o negócio. Sei que assim, nesse dia, né, chegou no 5º dia de congresso, deu febre em mim, fiquei doente. Sem contar os 3 quilos que eu engordei. Gente, eu participei a gente fez 5 congressos. No último, foi o único que eu não adoeci.
você ter uma ideia. Claro que foram diminuindo, né? Nenhum deles eu tive febre, só no primeiro. Agora, em todos, eu engordei de 2 a 4 quilos em uma semana. Isso porque era uma condição de estresse intenso. A gente precisava ficar uma semana numa tensão, assim, observando cada passo. Eram muitas pessoas, 10, 20, 30 mil pessoas, sabe? E-mail, é Facebook, é palestrante, é e-mail. Nossa, muitas variáveis externas. Né? E eu não dava tempo de fazer o reparo ali. E aí, né, acabava, tinha que voltar, ou seja, estresse acontece. Agora, lembra, os pequenos estresses diários acontecem, né, eles são mais complicados. Agora, imagina se eu tenho condição de fazer um trabalho terapêutico durante uma semana dessa. Não tem. Agora, imagine uma pessoa que trabalha nesse nível de condição de trabalho todos os dias e só tem 30 dias de férias no ano. A pessoa que acorda, né, 4 horas da manhã para chegar às 5h30 no trabalho, trabalha até às 6 horas, pega um ônibus, chega às 8h30, 9 horas em casa, tem que fazer as coisas ainda para a família, tem que dormir e não consegue dormir 8 horas por dia. Quantas pessoas vivem nesse processo? Muita gente, muitas. Tá? Então você fala, nossa, mas essa pessoa talvez não vá na terapia, não é o meu. Pode ser, pode não ser, mas pode ser aquele executivo que não aguenta mais nada, quer explodir o mundo, e aí ele acha que é algum problema familiar, psíquico, histórico, quando na verdade o corpo dele não está sustentando isso tudo. E você precisa saber. Né? E o que acontece com o cérebro nos estados meditativos? Quando estamos acordados, estamos em beta. Meditação vai para alfa, teta, delta é sono profundo. Esses processos ali embaixo, essa coisinha aqui embaixo, é o foco de uma lente. Então, estou fazendo uma analogia, seja beta, eu estou falando com você agora, vocês estão em beta. Vocês estão prestando atenção em mim, mais alguma coisa ali, talvez alguns. Quem não está com sono nessa aula, está em beta. Eu estou em beta, um beta mais forte, porque eu estou articulando um pensamento. Ou seja, eu estou no foco, o meu pensamento, a minha voz, o meu corpo, ele está mobilizado para passar essa mensagem para vocês de maneira clara. Eu estou aqui com 27 pessoas conectadas energeticamente com vocês. Então, estou em beta. Né? Depois, antes de dormir, meu cérebro ele vai ter que baixar para alfa, para teta, para dormir. Vai demorar um pouco. Agora, o quanto vai demorar vai depender um pouco da minha resposta, da minha fisiologia. E quanto mais eu medito, mais fácil isso acontece. Antes de eu vir para cá, eu levei o meu filho no inglês, das 5 às 6, é a aula de inglês dele. Saí daqui 20 para 5, mas tava uma chuva. Gente, vocês não têm noção. E eu tava passando assim, né, num cruzamento, e eu dei seta, olhei no retrovisor e fui virar. Mas naquele momento passou um carro, gente, assim, sem farol, correndo. Eu virei assim, eu falei, gente do céu. Mas assim, subiu uma adrenalina. Eu falei, filho, tá tudo bem. Cheguei lá no inglês, tava 1000 por hora. Cheguei lá no inglês, botei o negocinho ali e fiquei
Vi algumas coisas da aula e fiquei meia hora ali na salinha, respirando, meditando. Cheguei aqui, botei 10 minutinhos aqui, comecei a fazer um mantra, né? Mudar o meu estado, porque eu já estava muito acelerada, né? Muito acelerada, em gama, e as palavras não saem direito, a cabeça fica confusa, porque é um estresse, não é uma aceleração direcionada para uma coisa. Eu recebi um choque de adrenalina ali, né? Eu estava naquele lugar, demorou, né? Eu já não estava mais assustada, mas o meu corpo ainda estava metabolizando aquela adrenalina. E eu sabia disso, e eu queria estar o melhor possível para estar aqui. Ainda estou enrolando a língua, né, gente? Mas vai que vai, dá para entender aqui o recado. Ai, ai, gente, tá tudo bem? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Quanto tempo é a aula? Olha, já está acabando, tá bom? Deixa eu ver aqui. 8 horas, mais uma meia hora, tá bom? Então, eu trouxe aqui conduzir meditações, é a arte de trazer a pessoa de volta para si mesma, em vários níveis, né? Seja do externo para o interno, seja do interno para mais profundo ainda, e mais profundo ainda, e mais profundo ainda. Até que ela consiga cada vez mais sentir esse self, que ele não pode ser aqui, né? Ele precisa ser através do ego, através das percepções do inconsciente. Vocês sabiam que o nosso corpo é a expressão do inconsciente? O inconsciente, ele não é uma estrutura cerebral ou está na nossa cabeça. As informações, as memórias, os processos inconscientes acontecem no corpo. O inconsciente é o corpo. Gente, coloca aqui para mim se isso caiu um taso aqui para vocês agora. O inconsciente é o corpo todo. Então, agora vamos falar sobre a condução, tá? Para quem está aqui agora e quer aprender a conduzir e quer aprender a fazer um processo de condução, facilitação de meditação terapêutica. Bom, se você for procurar aí, qualquer coisa, meditação, né? Até respirar, tranquilinho, meditação. Isso é sim. Qual que é a diferença, então, de meditação qualquer e de uma meditação terapêutica? Aqui eu quero dizer para vocês, então, agora, prestar bastante atenção, tá? Bom, quando você vai fazer um curso aí de meditação, o que você vai aprender? Existem tais tipos de meditação, vai aprender um pouco da fisiologia, um pouco de postura, e vai aprender o quê? Essa terceira parte aqui, aprofundamento. Então você pede para a pessoa respirar assim, assim, fazer tal visualização, e aí volta e pronto. Então, isso aqui, 90% dos cursos que você vai fazer hoje sobre meditação, tô falando porque eu já fiz muitos, tô fazendo ainda, né? E faço. Tá aqui, tá? Tá aqui. Eu, Bia, como bióloga, bioquímica, estudiosa da meditação, né? Estudiosa aí da medicina chinesa, da psicologia indiana, tendo que é preciso de um preparo para a pessoa chegar aqui, tá? Pensa, se você vai para um lugar, não, agora tô aqui a 1000, vou meditar. A pessoa chega no seu consultório, quem aqui já tem essa experiência, né? Um cliente chega, oi, tudo bem? E aí começa, blá, 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 fala. E aí, né? Opa, vamos chegar?
E aí, o que que você faz? Você, oi, vamos chegar. Aí a pessoa, ela se situa dali, né? Ela muda um estado. Ou seja, você, de alguma forma, fez com que ela estivesse na presença daquele estado, que ela não está mais naquela condição acelerada, ela já está ali dentro. Isso a gente faz, o terapeuta faz isso assim, sem perceber que faz. E agora, então, vocês vão fazer isso conscientemente. Essa parte aqui envolve um processo fisiológico seu, tá? Fisiológico seu. Seja um alinhamento, seja você entender que quando a pessoa chega para você, ela está chegando num ambiente seguro. Então, todo um processo de você criar confiança ali faz parte. Agora, se a pessoa chega acelerada, você está acelerada também, né? Você, imagine se eu, né, ali, tomo um susto, bato o carro e já vou atender na sequência, sem ter um processo de recuperação. Dificilmente eu vou estar num estado aberto para ouvir. Porque, gente, ouvir, anota aí, ouvir é o ouro de quem trabalha com pessoas. Quando a gente ouve, simplesmente ouve, sem ficar pensando no que faz, o que vai acontecendo? A gente vai se conectando fisiologicamente com a pessoa. E existe um processo chamado neurônios espelho, onde aquilo que você faz, aqueles neurônios, eles vão, de alguma forma, espelhando aqui. Então, se você chega, a pessoa está agitada, e você também se mantém nessa frequência. Agora, se a pessoa chega e fala, oi, vamos chegar? Aí você respira fundo, e aí você começa a falar com ela, e aí você muda o seu estado, porque você já está treinado para isso. Você começa simplesmente a respirar fundo, devagar, na frente daquela pessoa. E aí isso já vai mudando o tom de voz, a velocidade da tua voz. Isso já vai mudando o estado daquela pessoa. Sem contar várias outras coisas, campo eletromagnético, coerência cardíaca, que eu vou aprofundar. Depois, a pessoa, então, que chegou, ela vai voltar para o mundo interior dela. Aí existe uma ponte. Às vezes você precisa de uma conversa, porque se essa pessoa chega e fala, gente, vamos fazer uma meditação agora, né? É muito difícil, às vezes ela não consegue. Então você precisa saber que eles precisam de uma ponte para ela chegar num estado meditativo. E aí você vai aplicar a técnica. Depois disso, vai ter um aterramento. É muito importante essa volta, gente, essa recuperação. Por quê? Quem aqui já não fez um estado meditativo e ficou meio bobado? Sai meio bobado, não consegue falar direito. Porque você precisa voltar essa pessoa. Você também vai estar fisiologicamente nesse estado. Então você precisa voltar a pessoa. O seu estado volta a pessoa. Não é a pessoa que volta sozinha. Olha só, veja, eu estou falando de outra forma agora. Percebe como calma, um estado meditativo, ela volta e você vai, né, levando ela de novo para um estado beta, tranquilo, para que ela então consiga coordenar tudo aquilo que ela viveu. Olha que potente isso, gente. E aí, muitas pessoas me perguntam o seguinte: os cuidados que a gente tem que ter, tá? Os cuidados. Oi, pessoal, chegando. Vão colocando as perguntas aqui, tá bom? Que eu vou respondendo daqui a pouco. Ai, Bia, mas eu não tenho que ter algum cuidado ali no processo de guiar alguém? Todo mundo pode meditar. Que cuidados eu tenho que ter que ter?
Para eu falar dos cuidados, eu tenho que falar em níveis, né, de estados meditativos, de hábitos meditativos, tá? Quem traz esses níveis é o... esqueci o nome dele. Daniel Goleman. É um estudioso que eu estudei muito ele. Então, existe o nível 1, que são níveis, os yogis tibetanos, aquelas pessoas que vivem lá, né, assim, não contatam com a civilização, ou seja, eles chegam até delta, conscientes. Só que aí é um estado de vivência interior muito profunda. Eles quase nem conseguem viver muito na civilização. Tá? Então, esses são meditações profundas, cérebros, consciência muito aprofundada. Precisa ter, né? Não é só um estado de relaxamento. Para chegar até ali, é um caminho muito intenso, porque, veja, você vai passar por estados onde estão programadas as suas questões mais profundas, as suas verdades, as crenças, são programados os comportamentos psíquicos. Tá? Isso porque na infância o nosso cérebro ele está em delta, alfa e teta. Quando a gente está ali, a gente tem acesso a muita coisa, principalmente a nossa sombra. Olha que poderoso. Por isso, que é poderoso não está no terapêutico, né? Mas você tem que estar ali. Então, nível 2, vida monástica, são pessoas que vivem no monastério, mas que também tem um estado de aprofundamento não tanto igual ao nível 1. Nível 3, são práticas profundas para pessoas comuns. Então, pessoa que vai no retiro, de repente passa 10 dias, pessoas que de repente entram, vou fazer sessões de hipnose, começa a receber hipnose, não tem preparo nenhum, práticas com mantras, com muito tempo. O que acontece nesse nível 3? O que eles perceberam? Que o nível 3 é o nível onde pode acontecer alguma situação ali. Né? Estudiosos também da Califórnia classificaram isso como noites negras, que são esses estados de aprofundamento, onde a pessoa ela entra em contato com esses conteúdos e ela entra assim, como se fosse, ela não se sente bem com aquilo. Aquilo, ou seja, tem uma liberação de energia psíquica dos complexos, quem aí entende da linha junguiana, ou seja, você tem um estado de aprofundamento, de contato interno com coisas que a consciência ela deixou para a sombra por algum tempo. E nisso, não é só uma questão, memórias, eu vi. Aquilo que está guardado não é só uma memória. Geralmente é um núcleo que contém emoções ali. Então, quando você acessa uma coisa que foi para a sombra, não é só uma memória. É um conteúdo que vem com a carga daquela vivência. E às vezes aquilo, né? A pessoa recebe aquilo tudo, vem para a consciência de novo. E aí precisa, né? Um tempo, precisa de um trabalho para liberar. Isso acontece às vezes na terapia, num processo de sensibilização depois de um tempo. Agora, o processo da meditação terapêutica, ele não chega nesse ponto. Estão em níveis 4 e 5. O mindfulness é o mais raso, vamos dizer. É aquilo que entra em alfa em relaxamento. Então, o que eu estou falando aqui de meditação terapêutica é esse estado onde a gente prepara esse corpo, né? Onde a gente prepara esse corpo para o mundo interno, para esse contato, e aí onde você ali com as suas outras ferramentas, então, vai poder acompanhar essa pessoa. E depois, e conforme você vai conhecendo, você vai tendo essa prática,
você vai, então, fazendo coisas, né, meditações mais profundas, de maneira que cada vez mais esse contato com o interior, esse contato com esses conteúdos, eles sejam facilitados, né? E essas meditações cada vez mais profundas, aí você tem essa dinâmica todo do processo terapêutico, tá? Cada vez mais reconhecendo, no caso, sou uma paciente assim e nem me dou conta. No stop. Não vamos chegar, é que a ficha cai. Maria Luísa, é isso. Vamos chegar, oi. É mesmo, Maria? Bom, a meditação, gente, ela é uma prática terapêutica já reconhecida. Tá? Bom, no Oriente eu não vou nem falar, né? No Ocidente, ela já é uma prática de saúde. Né? Em 2006, lá nos Estados Unidos, reconheceram a meditação. No Brasil, a meditação já é reconhecida pelo SUS como prática integrativa e complementar. Existe uma série de estudos que mostram isso tudo, tá? Que corrobora. O que eu trouxe aqui foi um pedacinho, existem muitos estudos. Lá fora, a prática da meditação terapêutica, ela tá muito mais desenvolvida, tá? Se você entra no site do site de universidades de medicina, de Oxford, de Harvard, assim, é muito trabalho, né? Tanto trabalho científico, quanto a prática em si da meditação dentro do contexto ali da saúde. Então, não é uma coisa holística. Ela também está no contexto holístico, mas também está no contexto, né, de saúde mesmo, reconhecida, científica. Então, você percebe, quando lá atrás eu falo, gente, a maior ferramenta, melhor e mais simples ferramenta para qualquer coisa. Agora vocês entendem, tá? Porque é como se a gente trabalhasse lá no alicerce, no alicerce. Como vocês preparassem o corpo para o alicerce. Ela sozinha funciona? Funciona. Né? Eu tenho trabalhos terapêuticos que eu guio meditando, dou meditação para a pessoa ali, junto, né, dentro de um processo, a pessoa faz ali, ela leva essa meditação para casa, eu gravo na hora e ali ela tem um processo constante, aquela meditação foi feita para ela. Então, caso de depressão, caso de tirar remédio, várias situações. Existem estudos profundos mostrando como a meditação diminui o limiar, né, de dor, ou seja, as pessoas elas passam a ter menos dores. Dores, gente, a meditação ajuda na dor. Olha que loucura. Então, ela ajuda lá no começo, aquela linha da doença, da sobrevivência, da alta performance. Então, quando a gente está falando assim, olha, a pessoa a mentalidade dela é uma mentalidade de sobrevivência. É porque o corpo está em sobrevivência. E o que a gente faz? A gente vai conversar com a pessoa para ver se ela muda a mente dela. Só que não adianta ela mudar a mente dela se ela tem tudo hormônio de sobrevivência. Ela vai mudar na hora, mas depois ela vai voltar. Então, para você ajudar a pessoa a dar um passo a mais, a sair do estado de sobrevivência, você pode levar o corpo dela a sair desse estado de sobrevivência. E a meditação é um primeiro passo, gente. É aquilo que você pode fazer, que você pode fazer todos 5 minutos por dia. E isso vai fazer diferença. E você conduzir a meditação é muito diferente. Você receber uma meditação, você conduzir uma meditação é muito diferente de você pegar lá o app, aí abrir e ligar. Porque se a pessoa ela não consegue mudar o comportamento dela, ela não vai fazer meditação todo dia. Ela não consegue começar um exercício físico. Ela não consegue sair de uma condição ali de abuso com
com o marido, ela não tem a força ainda de vontade, porque o sistema dela está completamente bitolado, ela está completamente em estado de estresse, ela sabe que ela tem que sair, mas ela não tem forças. E a meditação vai fazer com que ela vá liberando essa tensão, liberando esses estados, ajudando ela, o corpo a se preparar, né, liberando espaço para que ela consiga a força para uma mudança, para ela começar a fazer um exercício, para ela começar a fazer uma dieta, para ela começar o to-do. A meditação ainda é um to-do, mas é um to-do, é um fazer ainda que é fácil, que é simples. E quando você está junto, quando você está acompanhando, quando você olha, você faz uma meditação específica para ela, você faz um plano específico para ela, você na semana que vem, na semana seguinte, você recebe essa cliente e você acompanha o estado dela, é muito diferente. É muito diferente. E qual que é a diferença aqui da meditação terapêutica tradicional da meditação terapêutica biointuitiva? Vou explicar aqui para vocês agora. A meditação terapêutica biointuitiva foi um projeto que veio, assim, por um pedido das minhas alunas, que queriam aprender a fazer aquilo que elas estavam recebendo, né? Quem não me conhece, eu sou terapeuta, trabalho com várias técnicas, com a biointuição, e dentro, né, junto num processo, existe um trabalho meditativo, que então eu passo para essas pessoas. E elas, né, não só esse trabalho individual, mas eu tenho um trabalho em grupo, tenho várias meditações no meu YouTube. Sempre, a meditação sempre me acompanha. E elas falaram, olha, quero fazer. Só que, eu falei, gente, se quiser, né, não adianta eu só ensinar uma coisa lá aos tipos e tal, isso você encontra no Google. Então, o que eu faço, né, a minha vivência, essa prática dos estudos, da intuição, da biointuição, das percepções corporais, isso tudo vem comigo na minha prática. E é isso que eu vou ensinar na meditação terapêutica biointuitiva, os outros passos. Quem não conhece, a biointuição, ela, né, é um conhecimento que entende que o corpo, ele gera esses sinais que dizem sobre o mundo interno, trazendo a orientação que precisamos. E quando nós estamos em estado de estresse, a gente não consegue pensar e sentir esses códigos. Então, tanto o trabalho de desenvolvimento da intuição, quanto o trabalho terapêutico, as ferramentas da biointuição, elas têm que preparar a pessoa para se conectar com esses códigos. E a meditação é a principal ferramenta. Então, o que eu acredito, gente? Que é importante você conhecer um estado de conduzir, de facilitar. E é importante você conseguir criar uma rotina, um programa para as pessoas. E é isso que o MTB faz. Então, agora eu vou falar aqui do programa, né? Depois eu vou abrir para quem quiser se inscrever, mas mesmo se você não quiser se inscrever, preste atenção aqui, porque aqui eu vou falar do processo que você tem que eu acredito que você precisa saber para conseguir facilitar dessa maneira, você conseguir, então, conscientemente levar a fisiologia da pessoa através do seu corpo, através daquilo que acontece com você. Então, a primeira coisa, você precisa entender o que é meditação, essa biologia. Isso tudo que eu falei hoje é um pedacinho, né, do que eu vou mostrar da biologia da meditação. Os benefícios físicos, espirituais e psíquicos, os principais tipos de meditação que são eficientes ali numa prática terapêutica. Então, a gente, no programa, a gente vai falar disso, os fundamentos da meditação. Outra coisa, aquelas
4 etapas: preparo, ponte, aprofundamento e aterramento, ou seja, como é que você chega, como é que você traz a pessoa para estar no estado, como você faz a conexão para o mundo interior, aprofunda e volta. E aí o estudo, né, da biologia da intuição e da biointuição sobre essa fisiologia, né, como que você percebe, como é que você se percebe mudando o seu estado vibracional e fisiológico para levar essa pessoa. Quais os códigos que o corpo gera que te trazem esses fundamentos? Como é que você entra em estado de meditação ainda conseguindo conduzir, né? Se não se fala, como é que eu vou meditar e conduzir ao mesmo tempo? Olha que maravilhoso! Você já vai fazer ali, você já vai receber os benefícios da meditação quando você conduz. Qual que é a voz? Tem algumas pessoas que falam assim, eu não dou meditação porque eu não tenho voz. Então, se você fala, você tem voz. A questão é, qual que é a entonação, a velocidade? Eu vou fazer com música, não vou fazer com música? Eu vou falar mais devagar. Como que as palavras fazem? Se eu estou guiando uma visualização, eu tenho que esperar a pessoa visualizar. Quem é que já recebeu uma meditação? A pessoa vai falando, você não consegue. Meu Deus! Ela pede para você visualizar um negócio, a hora que você visualiza, ela já está falando outra coisa, ela já está falando outra coisa. Não consegue, se perde. Quem aqui já passou por isso? Existe diferença de meditação individual em grupo? Existe. O que você pode fazer na individual? E como é que você conduz um grupo? Aqui, né, energeticamente, e também dentro dessas 4 etapas. Como é que você, então, constrói um programa de meditação para uma pessoa? Você tem que saber que a pessoa, isso é novo para ela. É difícil sustentar uma rotina. Às vezes a pessoa está no estresse. Então, o que você precisa saber? Você precisa entender de que maneira você vai ajudá-la a colocar essa prática na sua rotina. Você precisa entender o que impede ela de ter uma consistência. O que pode impedir? E aí eu vou te ensinar a fazer o quê? Quando você vai inserir isso novo, você precisa acoplar esse hábito novo num hábito que já existe. Tá? Por exemplo, eu acordo, né? Quem acorda já tem um hábito de levantar da cama, tem pessoas que têm o hábito de escovar os dentes, arrumar a cama. Tem pessoas que só escovam os dentes, tem pessoas que já arrumam a cama e escovam os dentes depois do café. Né? Tem pessoas que já vão fazer xixi e já escovam os dentes. Às vezes, escova os dentes e faz xixi, mas nem tá com vontade de fazer xixi, porque tá programado. Isso por quê? Porque uma coisa ficou acoplada à outra. Então, a gente vai conversar para você conseguir identificar e testar qual a melhor maneira de acoplar esse novo hábito na vida dela, de forma que ela consiga trazer para a estrutura. Depois, como é que você vai desenvolver o programa para uma questão específica? Então, a pessoa ela tem insônia, ela tá tirando remédio. É diferente, por exemplo, para quem tem ansiedade, para quem está num estado depressivo. A pessoa que está num estado depressivo, ela tem a vibração dela, ela está muito baixa. Né? Pelo contrário, ela está num estado de alerta, só que a mente dela, ela sai do mundo exterior e ela se fecha no mundo interior. A defesa dela é para dentro. Então, parece até paradoxal, né? Porque a gente está falando do mundo interior, mundo exterior, mas o corpo dela, ela tem uma estrutura de estresse, mas numa baixa frequência.
Então, a meditação ali precisa fazer com que ela gere movimento e gere condições externas. Tá? Então, aí existem tipos de meditação para isso, né? Meditações caminhando, meditações ativa, né? E tem uma série aí que eu vou sugerir para vocês. Então, você precisa, saber, a gente vai estudar isso, como que você está evoluindo, como é que a pessoa está evoluindo naquela questão. Como é que você registra, como é que você vê a evolução dessa prática, né? E aí, nesse curso, eu vou gerar para vocês alguns protocolos prontos. Então, assim, você é a pessoa que quer gerenciar estresse, você usa esse. Redução de estresse, esse. Depressão, esse. Insônia. Quer trabalhar com um grupo terapêutico? Então, eu já vou trazer alguns protocolos prontos, porque eu sei que, assim, para você criar, existe um processo grande de estudo. Então, você vai poder o quê? Criar, sim, para uma pessoa, mas você vai ter a base ali já pronta. Então, você está com estresse, então a gente vai pegar esse protocolo aqui. Eu posso fazer isso, depois eu posso botar isso aqui junto com o estresse. A gente vai pensar, vamos trabalhar primeiro o estresse, depois a gente vai trabalhar a ansiedade. Tá? Então, todos esses protocolos, pessoa que trabalha com ciclo menstrual, com o que você vai, então, né? Depois que você sair desse programa, você vai poder se tornar um profissional em meditação terapêutica, facilitar meditações individuais em grupo, criar programas de meditação individualizado para uma questão específica, emocional, mental. A Thelma, gente, tem muita gente inscrita. Perguntas aqui. Preciso já ter uma prática de meditação? Preciso já meditar muito tempo? Não, gente, vocês não precisam, tá? Tudo isso vocês vão conquistar ao longo do tempo. Se eu não quiser trabalhar profissionalmente, esse curso é para mim? Sim, gente. Se você quer realmente entender profundamente os processos fisiológicos, esse curso vai ser muito bom para você. Preciso sentar em lótus para meditar? Não consigo sentar com a perna cruzada. Não, gente, não precisa sentar em lótus. Inclusive, Yogananda, tá? SRF, que é o espaço do Yogananda, a gente faz com cadeira, né? Eu participei por muito tempo, sou filiada da Self Realization, que é a instituição do Yogananda. A gente faz com cadeira, então não precisa. Qual a diferença da meditação terapêutica biointuitiva para Mindfulness? Esse é um programa MTB. Qual que é a diferença desse programa? Esse programa ele vai te preparar como facilitador, tá? E aí você vai poder atuar na meditação terapêutica. O Mindfulness é uma das técnicas, é uma técnica de atenção plena que eu vou abordar dentro do programa.